O som estridente do telefone cortou o silêncio do meu pequeno apartamento. 3 da manhã. Ninguém liga a essa hora com boas notícias. Meu coração acelerou enquanto eu me virava na cama. As cobertas enroladas em meus tornozelos como correntes invisíveis. O quarto estava frio demais. O ar de Roma em fevereiro sempre conseguia encontrar uma fresta para se infiltrar. Não importava quantas toalhas eu colocasse embaixo da porta. Tateei no escuro, meus dedos encontrando o celular que vibrava furiosamente na mesa de cabeceira. A tela brilhante me cegou por um instante. O número desconhecido piscando como um aviso. Atendi antes que pudesse pensar melhor. A voz rouca de sono. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração pesada e controlada. E então, uma voz masculina. Profunda, autoritária, com um leve sotaque siciliano que deslizava como veludo escuro. Está feito. Sem testemunhas. Congelei. Minha língua ficou repentinamente pesada na boca seca. E eu... acho que você ligou para o número errado. Consegui dizer, a voz tremendo mais do que eu gostaria. O homem pausou. Pude sentir sua atenção através do telefone, como uma corrente elétrica percorrendo a linha. Quem está falando? A voz dele baixou uma oitava, tornando-se perigosa. Sofia Ritt, respondi automaticamente, arrependendo-me imediatamente. Meu nome completo. Por que eu havia dado meu nome completo? Onde conseguiu este número? A pergunta veio como um chicote. É o meu número. Você ligou para mim. Este é um telefone descartável, usado uma única vez. Foi dado a apenas uma pessoa. A voz dele era controlada, mas podia sentir a raiva fervendo sob a superfície. Um momento. Ouvi vozes abafadas, como se ele tivesse coberto o telefone com a mão. Depois, o som de passos, uma porta fechando. Quando ele voltou, sua voz estava diferente. Qual operadora você usa? Calculista. TIM, respondi, sentindo o estômago afundar. Por que eu estava respondendo? Por que não desliguei? Entendo. E este número? Você o tem há quanto tempo? Troquei ontem. Era da minha prima. Ela se mudou para Milão e... Entendo. Ele me interrompeu, e pude jurar que havia um sorriso na voz dele agora. Então foi isso. Algo na maneira como ele disse aquelas palavras fez meu sangue gelar. Um erro. Uma coincidência estúpida. Minha prima havia me passado o chip que não usava mais. Eu havia economizado os 10 euros da nova ativação. E agora, no meio da noite, alguém perigoso, havia ligado pensando ser outra pessoa. Olha, foi um engano, disse rapidamente. Vou desligar agora e... Não. A palavra foi pronunciada com tal autoridade que minha mão congelou no ar. Não desligue. De agora em diante você é minha. Meu coração parou. Ou pelo menos pareceu parar por um longo e terrível segundo antes de disparar como um animal em pânico. O quê? Olha, eu não sei quem você é, mas... Você sabe exatamente quem eu sou. Sua voz estava calma agora, quase gentil, o que era infinitamente mais assustador. E eu saberei quem você é em... Ele fez uma pausa, como se consultasse um relógio. Aproximadamente 17 minutos. O tempo necessário para meus homens chegarem ao seu endereço. Derrubei o telefone como se tivesse me queimado. Corri para a janela, afastando a cortina barata que havia comprado em uma liquidação. A rua 3 andares abaixo estava vazia, exceto por um carro preto estacionado na esquina, o motor ligado, uma pequena nuvem de fumaça subindo no ar frio. Voltei ao telefone, minhas mãos tremendo tanto que quase não consegui pegá-lo. Como você sabe onde eu moro? Sussurrei. Uma risada suave, baixa, como se eu tivesse feito uma pergunta ingênua. Eu sei de tudo, Piccola. E se você desligar ou tentar sair desse apartamento, eu saberei disso também. Lágrimas queimaram nos cantos dos meus olhos. Eu tinha 26 anos, uma vida inteira pela frente. Trabalhava como garçonete em um pequeno café perto da Piazza Navona durante o dia, e à noite tentava concluir meu curso de design, que havia abandonado 3 anos atrás. Não tinha nada. Não era ninguém. Por que isto estava acontecendo? Por favor, implorei, odiando o som patético da minha voz.
Eu não vi nada. Não ouvi nada importante. Não vou contar a ninguém. Sei que não vai. A confiança na voz dele me aterrorizou. Daqui a 15 minutos, meus homens estarão aí. Você vai abrir a porta, entrar no carro e vir até mim. E se eu chamar a polícia? Outra risada. Desta vez menos divertida. Metade da polícia de Roma trabalha para mim. A outra metade está ocupada demais tentando não morrer. Escolha bem suas próximas ações. Sofia Ritti. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Meu pequeno apartamento, antes um refúgio, agora parecia uma armadilha. Olhei para a porta, para a janela, para o telefone. Não havia saída. Quem é você? Perguntei, a voz mal saindo. Você saberá em breve. Por enquanto, vista-se. Algo elegante. Você estará jantando comigo. Jantar? São 3 da manhã. Em meu mundo, Sofia, o tempo funciona de maneira diferente. Vista-se. Agora. A ligação foi encerrada. Fiquei parada por um momento, o telefone ainda pressionado contra o ouvido, ouvindo o silêncio. Então, como uma sonâmbula, caminhei até o pequeno guarda-roupa. Minhas mãos passaram pelos cabides, pela meia dúzia de roupas que eu possuía. Nada elegante. Nada digno de um jantar com quem quer que fosse aquele homem. Puxei o único vestido preto que tinha, comprado em uma loja de segunda mão para o funeral da minha avó 3 anos atrás. Coloquei-o sobre a cama e olhei para ele como se pudesse me salvar ou me condenar. Poderia fugir, descer pela escada de incêndio, correr pela noite, pedir ajuda. Mas para onde iria? E se o que ele disse sobre a polícia fosse verdade? Quando o telefone tocou novamente, quase gritei. Era o mesmo número. Sim? Atendi, minha voz não mais que um suspiro. Esqueci de mencionar. A voz dele soou ainda mais íntima desta vez, como se estivesse ao meu lado e não a quilômetros de distância. O vestido preto no seu armário. Não o use. Há uma caixa chegando com o carro. Use o que estiver dentro. O sangue fugiu do meu rosto. Como você sabe sobre o meu veste? Ele desligou. A campainha soou exatamente 12 minutos depois. Não era a campainha do interfone, do hall de entrada. Era a campainha do meu apartamento. Alguém já estava no meu andar. Congelei no meio do quarto, ainda de camisola, o coração martelando contra as costelas como se quisesse escapar. A campainha soou novamente, mais insistente. Com pernas bambas, caminhei até a porta. Olhei pelo olho mágico. Um homem alto, de terno impecável, estava parado no corredor. Seu rosto era angular, com uma cicatriz fina que descia pelo lado direito, do olho até o queixo. Segurava uma caixa grande e plana, embrulhada com um laço vermelho escuro. Senhorina Ritti, chamou, sua voz profissional, sem emoção. Abra a porta. Minhas mãos moveram-se como se tivessem vida própria, destrancando os 2 trincos. A porta se abriu com um rangido que parecia absurdamente alto no silêncio da madrugada. O homem estendeu a caixa sem dizer uma palavra. Peguei-a, sentindo o peso considerável. Tem 5 minutos, disse ele, consultando um relógio de ouro no pulso. Não é bom fazer o capo esperar. Capo. A palavra caiu como uma pedra no fundo do meu estômago. Chefe. Máfia. Aquilo que eu temia, mas me recusava a admitir, confirmava-se na escolha daquela simples palavra. Fechei a porta, carregando a caixa como se contivesse explosivos. Na sala, coloquei-a sobre a mesa e puxei o laço com dedos trêmulos. Dentro, aninhado em papel de seda preto, estava o vestido mais bonito que já vi na vida. Vermelho escuro, quase da cor de sangue coagulado, com um tecido que parecia líquido ao toque. Ao lado dele, um par de sapatos Louboutin, as solas vermelhas brilhando como um aviso, e um pequeno estojo de joias. Tirei o vestido da caixa, sentindo o peso da seda deslizar entre meus dedos. Era exatamente do meu tamanho. Perfeito demais para ser coincidência. Meu telefone vibrou novamente. A mensagem era curta. 3 minutos. Vesti-me como uma condenada se prepara para a execução. O vestido abraçou meu corpo como se tivesse sido feito para mim. E provavelmente havia sido. Os sapatos, embora altos demais para o meu gosto, encaixaram-se perfeitamente. Abri o estojo de joias, encontrando um colar de pérolas negras e brincos combinando. Olhei para o espelho e mal reconheci a mulher que me encarava de volta. Parecia uma estranha,
vestida para um papel que não sabia interpretar. Outra batida na porta. Meu tempo havia acabado. O mesmo homem esperava, seu rosto impassível enquanto me examinava dos pés à cabeça com olhos profissionais. Aceitável, declarou, como se estivesse avaliando mercadoria. Venha. No corredor, havia outro homem, este mais corpulento, com um terno esticado sobre ombros largos. Ambos me flanquearam enquanto descíamos pelo elevador. Ninguém falou. Na calçada, uma limusine preta aguardava, o motor ronronando suavemente. Um terceiro homem, mais velho, segurava a porta aberta. Seu olhar encontrou o meu brevemente, e por um instante, pensei ver algo como pena em seus olhos. Entre! Ordenou o homem da cicatriz, sua mão grande pousando nas minhas costas, não exatamente empurrando, mas deixando claro que não havia outra opção. O interior do carro era luxuoso, o couro macio dos bancos contrastando com a firmeza das mãos que me guiaram para dentro. As janelas eram escuras, impossivelmente escuras. Não conseguia ver para onde estávamos indo, enquanto o veículo deslizava pelas ruas vazias de Roma. Para onde estão me levando? Perguntei ao homem da cicatriz, que se sentara à minha frente. Ele não respondeu. Ninguém respondeu. Era como se eu tivesse me tornado invisível, ou como se minhas palavras não tivessem significado algum neste novo mundo onde eu havia caído. Após o que pareceu uma eternidade, o carro parou. Estávamos diante de uma vila imponente nos arredores da cidade, suas paredes antigas iluminadas por luzes estrategicamente posicionadas. 2 homens armados guardavam o portão, que se abriu silenciosamente à nossa aproximação. O jardim era imenso, cuidadosamente mantido mesmo no frio do inverno. A casa erguia-se como uma fortaleza de pedra e história, janelas altas brilhando com luz amarelada. Quando saí do carro, senti o ar da noite cortar minha pele exposta. Tremi, mais de medo que de frio. Por aqui, disse o homem da cicatriz, finalmente quebrando seu silêncio. Seguimos por um caminho de pedras até uma porta lateral, não a entrada principal. Aparentemente eu não merecia tal honra. Dentro, o calor envolveu-me imediatamente, junto com o aroma de comida recém-preparada e o cheiro distinto de charuto fino. O corredor era longo, decorado com pinturas que pareciam antigas e valiosas. Tapetes persas abafavam nossos passos enquanto avançávamos mais fundo naquele labirinto de riqueza. Finalmente, paramos diante de uma porta dupla de madeira escura. O homem da cicatriz bateu 2 vezes, um código aparentemente, e abriu a porta sem esperar resposta. A garota, signore, anunciou, dando um passo para o lado para que eu entrasse. A sala era espaçosa, dominada por uma mesa de jantar onde apenas um lugar estava posto. As paredes eram cobertas por estantes de livros, interrompidas apenas por uma lareira onde o fogo crepitava. Janelas do chão ao teto revelavam o jardim iluminado pela lua. E ali, de pé, junto a uma dessas janelas, estava ele. Alto, ombros largos perfeitamente delineados por um terno feito sob medida. Cabelo negro penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em mármore. Maxilar definido, maçãs do rosto altas, nariz aristocrático. Devia ter por volta de 40 anos, mas carregava-os com a confiança de quem já viu e conquistou o mundo. Quando se virou para mim, seu olhar me atingiu como um golpe físico. Olhos verdes, frios como jade, que me avaliaram lentamente, dos pés à cabeça, como um homem examina uma obra de arte ou uma propriedade recém-adquirida. Sofia Ritti, disse ele, e reconheci imediatamente a voz do telefone. Finalmente nos conhecemos, tentei falar, mas as palavras morreram na minha garganta. Ele sorriu então, um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu sou Vincenzo Falcone, disse, como se o nome devesse significar algo para mim. E significava, vagamente. Manchetes de jornais, rumores, histórias sussurradas sobre o submundo de Roma. E como eu disse ao telefone, ele deu um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós. De agora em diante você é minha. Sua? Minha voz saiu como um sussurro trêmulo. Eu não sou propriedade de ninguém. Vincenzo Falcone arqueou uma sobrancelha perfeita,
como se minha resistência fosse ao mesmo tempo divertida e ligeiramente irritante. Caminhou até uma mesa lateral onde uma garrafa de vinho decantava, o líquido rubra brilhando como sangue à luz do fogo. Todos pertencem a alguém neste mundo, Sofia, respondeu ele, servindo 2 taças. Alguns apenas ainda não descobriram a quem. O homem da cicatriz havia desaparecido, a porta fechando-se silenciosamente atrás de mim. Estávamos sozinhos, mas eu podia sentir presenças invisíveis por toda parte. Olhos vigilantes, ouvidos atentos. Por que estou aqui? Perguntei, mãos apertadas em punhos para esconder o tremor. Foi apenas um engano, uma ligação errada. Vincenzo estendeu uma das taças em minha direção. Hesitei antes de aceitá-la, nossos dedos se tocando momentaneamente. Mesmo aquele contato mínimo enviou um arrepio pela minha espinha. Enganos são raros na minha vida, disse ele, indicando a cadeira à mesa. Sente-se. Não era um convite, mas uma ordem. Obedeci mecanicamente, meu corpo respondendo antes que minha mente pudesse protestar. O vestido vermelho deslizou contra o couro da cadeira, produzindo um som inquietante no silêncio da sala. Vincenzo sentou-se à cabeceira, perto o suficiente para que eu sentisse seu perfume, algo caro, com notas de sândalo e âmbar. Masculino, dominante, como tudo nele. Você atendeu um telefone destinado a um dos meus subordinados, explicou ele, girando o vinho em sua taça. Um subordinado que, receio informar, não estará mais nos acompanhando. Meu sangue gelou. O que você fez com ele? Um sorriso perigoso curvou seus lábios. A pergunta correta seria o que ele fez. A traição tem um preço, Sofia. Eu sou um homem justo, mas nunca misericordioso. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Um homem idoso, vestindo o uniforme impecável de um mordomo, entrou carregando uma bandeja. Colocou diante de nós pratos de massa fresca com trufas, o aroma delicioso contrastando cruelmente com o terror que me consumia. Grazie, Antônio, disse Vincenzo, dispensando-o com um gesto. Quando estávamos sozinhos novamente, ele fixou aqueles olhos verdes em mim. Coma, olhei para a comida, meu estômago revirando-se. Não estou com fome. Não me importo. Seu tom era calmo, mas definitivo. Você vai comer. Peguei o garfo, consciente de sua observação enquanto eu enrolava a massa. O primeiro bocado me surpreendeu. Estava delicioso. Talvez a melhor coisa que já havia provado, mas cada mordida descia como vidro pela minha garganta. O homem que deveria atender aquele telefone, continuou Vincenzo, saboreando seu próprio prato, era meu contador. Estava desviando dinheiro há meses. Pensou que eu não notaria, que poderia me enganar. Ele sorriu de novo, aquele sorriso frio. Ninguém me engana. Por que está me contando isso? Sussurrei. Porque você precisa entender exatamente em que situação se encontra. Ele tomou um gole de vinho. Você agora sabe coisas que não deveria saber. Ouviu minha voz? Conhece meu nome? Está em minha casa. No mundo em que vivo, isso seria motivo suficiente para que você desaparecesse esta noite. Minha mão congelou no ar, o garfo suspenso a meio caminho da boca. Lentamente pousei-o no prato. Então por que não acabou comigo? A pergunta saiu antes que eu pudesse contê-la. Vincenzo me estudou por um longo momento. Curiosa, estou acostumado com pessoas implorando por suas vidas, não questionando por que ainda as têm. Meu coração batia tão forte que tive certeza que ele podia ouvir. Desculpe, eu não quis. Não, ele me interrompeu. Não se desculpe. Gosto de sua honestidade. É refrescante. Vincenzo inclinou-se ligeiramente para a frente. Para responder à sua pergunta, quando recebi o relatório sobre você, sua idade, aparência, situação financeira, histórico familiar, algo me intrigou. Relatório? Engasguei. Como? Quando? Enquanto você se vestia, meus homens são muito eficientes. Ele deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo invadir a privacidade de alguém. Sofia Ritt, 26 anos. Pai falecido quando você tinha 12. Acidente de carro. Mãe morreu há 3 anos. Câncer. 100 irmãos. Trabalha como garçonete no Café Stellato perto da Piazza Navona. Salário insuficiente para pagar as contas e a faculdade de design que você abandonou. Ele fez uma pausa. Voltou a estudar recentemente. Por quê?
A facilidade com que ele recitava os detalhes da minha vida me deixou nauseada, porque cansei de servir cafés para turistas. Vincenzo assentiu, como se aprovasse minha resposta. Uma mulher com ambição. Bom. Ele se recostou, observando-me. Seu apartamento é pequeno demais, em um bairro questionável. Você chegou atrasada no trabalho 3 vezes este mês. Seu chefe está considerando demiti-la. Como você sabe disso? Sussurrei. Eu sei de tudo nesta cidade. Ele tomou outro gole de vinho. Você deve 2.700 euros ao senhorio. Está 2 meses atrasada. Minhas bochechas queimaram de vergonha. Tinha orgulho de minha independência, mesmo na pobreza. Ter minhas dificuldades expostas assim, por este estranho poderoso, era humilhante. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Perguntei, minha voz encontrando alguma firmeza. Tem tudo a ver, cara Mia, respondeu ele, a expressão suavizando-se ligeiramente. Você está lutando para sobreviver em um mundo que não se importa. Trabalha duro, mas mal consegue manter a cabeça acima d'água. Ele fez um gesto amplo com a mão. Eu posso mudar isso. Como? Você atendeu aquele telefone por engano, mas talvez não tenha sido engano algum. Talvez tenha sido destino. A última palavra saiu com um tom quase reverente. Não pude evitar uma risada nervosa. Destino? Você não parece o tipo de homem que acredita nisso. Você ficaria surpresa com o que eu acredito. Ele deixou o garfo no prato, perfeitamente alinhado. Preciso de alguém de confiança ao meu lado. Alguém que possa circular em ambientes que meus homens não podem sem chamar atenção. Alguém com olhos frescos, não comprometidos por anos de lealdade comprada. Está me oferecendo um emprego? Perguntei, incrédula. Estou oferecendo muito mais que isso. Seus olhos percorreram meu rosto, meu pescoço, detendo-se momentaneamente no colar de pérolas negras que adornava minha pele. Estou oferecendo proteção, segurança financeira, um novo começo. Em troca de quê? Lealdade absoluta, respondeu ele sem hesitar. E sua presença quando eu solicitar. Um calafrio percorreu minha espinha. Havia algo não dito em suas palavras, uma implicação que me assustava e, ao mesmo tempo, despertava uma curiosidade que eu não sabia existir dentro de mim. E se eu recusar? Vincenzo sorriu novamente, mas desta vez o sorriso tinha algo predatório. Você é livre para fazê-lo, é claro. Pode voltar para seu apartamento minúsculo, seu trabalho ingrato, suas contas não pagas. Ele fez uma pausa calculada, mas você estaria recusando antes mesmo de ouvir os termos. Quais são os termos? Perguntei, sabendo que estava entrando em um jogo perigoso. Primeiro, ele levantou um dedo. Você continuará sua vida normal. Seu trabalho, seus estudos. Nada muda nesse aspecto. Assenti lentamente. Segundo, outro dedo se juntou ao primeiro. Você será meus olhos e ouvidos em certos lugares. Cafés, restaurantes, eventos. Lugares onde pessoas falam livremente, sem perceber quem está escutando. Quer que eu seja uma espiã? Perguntei incrédula. Uma observadora, corrigiu ele. Há uma diferença. E o terceiro termo? Perguntei, vendo que ele mantinha um terceiro dedo pronto para se levantar. Vincenzo sorriu, baixando a mão. O terceiro termo é mais pessoal. Mas deixaremos isso para outro momento. Meu coração acelerou novamente. O que quer que fosse esse termo pessoal, eu podia imaginar, e a ideia deveria me repulsar. Em vez disso, senti um calor inexplicável espalhar-se pelo meu corpo. Em troca, continuou ele, suas dívidas serão pagas. Você receberá um salário generoso, digamos 5 vezes o que ganha atualmente. Um novo apartamento em um bairro melhor. E minha liberdade? Perguntei. Posso ir e vir como quiser? Algo escureceu em seus olhos. Dentro de certos limites, sua segurança será minha prioridade. Segurança ou vigilância? Nos meus círculos, Sofia, são a mesma coisa. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Você é mais perspicaz do que aparenta. Não respondi. Minha mente estava em turbilhão, tentando processar tudo. Era loucura considerar tal proposta. Este homem era perigoso, um criminoso por suas próprias admissões. Mas eu também estava desesperada. E algo nele,
na maneira como seus olhos nunca deixavam os meus, como se pudesse ver cada pensamento em minha cabeça, me fascinava de uma maneira perturbadora. Por que eu? Perguntei finalmente. Há milhares de mulheres em Roma que seriam mais adequadas, mais bonitas, mais sofisticadas, mais facilmente compradas, completou ele, arqueando uma sobrancelha, mais dispostas a fechar os olhos para certas atividades, mais acostumadas com a riqueza e poder, portanto mais propensas a atrair, por mais riqueza e poder. Ele balançou a cabeça. Não, Sofia. Você é exatamente o que procuro. E o que é isso? Alguém que ainda tem princípios. Alguém que pode ser moldado, mas não quebrado. Engoli em seco. Como você sabe que tenho princípios? Mal nos conhecemos. Seus olhos, disse ele, e sua voz suavizou-se ligeiramente. Quando eu disse o que aconteceu com meu contador, você não fingiu indiferença. Você se importou com o destino dele, um estranho. Isso me diz muito sobre quem você é. Não sabia como responder a isso. Ele estava certo. A ideia de que alguém havia sido assassinado, pois era isso que suas palavras implicavam, me horrorizava. Mas ao mesmo tempo, eu estava sentada à mesa do homem que provavelmente dera a ordem, considerando sua proposta. O que isso dizia sobre mim? Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Vincenzo acenou com a cabeça, como se já esperasse essa resposta. Naturalmente, você terá até amanhã à noite. Apenas um dia? Decisões importantes não devem ser postergadas, cara. Prolongar apenas torna tudo mais difícil. Ele se levantou, um movimento fluido e gracioso para um homem de seu tamanho. Estendeu a mão para mim. Após um momento de hesitação, coloquei minha mão na dele, permitindo que me guiasse para fora da cadeira. Está ficando tarde, disse ele, seu polegar traçando um círculo suave na parte interna do meu pulso. O toque enviou arrepios por todo o meu braço. Meu motorista a levará de volta. Amanhã, às 9 da noite, ele estará esperando em frente ao seu prédio. Se você entrar no carro, considerarei sua resposta como sim. E se eu não aparecer? Seus dedos apertaram ligeiramente meu pulso, não com força suficiente para machucar, mas o suficiente para me lembrar de seu poder. Então nunca mais nos veremos. Ele soltou minha mão. Mas, Sofia, se você aceitar minha oferta e depois trair minha confiança, as consequências serão significativas. Não era uma ameaça vazia, era uma promessa. E mesmo assim, naquele momento, com seus olhos verdes me estudando, eu não sentia medo. Sentia algo mais complexo, mais perigoso. Entendo, disse. Minha voz apenas um sussurro. Duvido, respondeu ele com um sorriso triste. Mas você aprenderá. Ele estalou os dedos uma vez, e como se tivesse sido conjurado pela magia do som, o homem da cicatriz apareceu na porta. Marco vai acompanhá-la até o carro, disse Vincenzo. Até amanhã, Sofia Ritti. Durma bem. Era uma despedida, mas soava como uma promessa, ou uma ameaça. Enquanto seguia Marco pelo corredor, senti o olhar de Vincenzo nas minhas costas, quente como brasas. O trajeto de volta ao meu apartamento foi silencioso. Desta vez, sentei-me sozinha no banco traseiro da limusine, perdida em pensamentos. As luzes de Roma deslizavam pela janela, uma cidade adormecida, inconsciente do drama que se desenrolava em suas ruas. Quando chegamos, o motorista abriu a porta para mim. 9 horas amanhã, lembrou ele, sua voz neutra. Se for sua decisão. Assenti e caminhei para a entrada do prédio. Só quando cheguei ao meu andar, percebi que ainda vestia o vestido vermelho, os sapatos caros, as joias. Devia devolvê-los? Ou eram parte da tentação, um gosto do que minha vida poderia se tornar? Dentro do apartamento, tudo parecia estranhamente pequeno e desbotado após a opulência da vila de Vincenzo. Minhas paredes descascadas, meus móveis de segunda mão, o velho sofá com a mola quebrada. Tudo parecia gritar minha pobreza. Tirei o vestido cuidadosamente, pendurando-o como se fosse uma relíquia. Os sapatos foram colocados de volta em sua caixa, as joias em seu estojo. Em minha velha camisola, sentei-me na beirada da cama, encarando o telefone.
Poderia chamar a polícia, contar tudo, pedir proteção. Mas o que diria? Um homem perigoso me ofereceu dinheiro e segurança? Não havia ameaça explícita, nada que pudesse incriminá-lo. E se o que ele disse sobre a polícia fosse verdade, deitei-me, sabendo que o sono não viria facilmente. Toda vez que fechava os olhos, via-os dele, verdes, frios, penetrantes. Sentia o toque de seus dedos no meu pulso. Ouvia sua voz. De agora em diante você é minha. O que eu diria a ele amanhã? Qual seria a minha escolha? A resposta veio antes mesmo que eu percebesse, emergindo das profundezas do meu ser, com uma clareza que me assustou. Eu sabia exatamente o que faria. E o mais perturbador era que, apesar do medo e da incerteza, uma parte de mim mal podia esperar. No dia seguinte, acordei com o sol já alto no céu. Meu turno no café começava ao meio-dia, o que me dava apenas 1 hora para me preparar. Arrastei-me para o banheiro minúsculo, evitando olhar para as caixas na sala, o vestido, os sapatos, as joias, evidências tangíveis de que a noite anterior não havia sido apenas um sonho febril. Sob o chuveiro, deixei a água quase escaldante cair sobre minha pele, como se pudesse lavar a sensação dos olhos de Vincenzo sobre mim. Não funcionou. Podia sentir seu olhar mesmo agora, como uma marca invisível. No caminho para o trabalho, notei algo diferente. Um carro preto estacionado do outro lado da rua. Vidros escuros, motor ligado. Poderia ser coincidência, mas duvidei. Vincenzo estava me monitorando, certificando-se de que eu não fugiria ou faria algo estúpido antes de dar minha resposta. O café Stelato estava lotado como sempre. Turistas com mapas amassados. Executivos em intervalos apressados. Estudantes debruçados sobre livros. Amarrei o avental gasto na cintura e comecei meu ritual diário de sorrisos forçados e anotações de pedidos. Sofia! A voz estridente de Giulia, minha gerente, cortou o murmúrio do café. Você está atrasada. De novo. Olhei para o relógio na parede. 12h05. Apenas 5 minutos. Desculpe, Giulia, não vai acontecer novamente. Ela estreitou os olhos, os lábios finos comprimidos em desaprovação. É o que você sempre diz. Considere isto um aviso final. Da próxima vez, nem se dê ao trabalho de aparecer. Assenti, engolindo a resposta afiada que ameaçava escapar. Este emprego era tudo que eu tinha. Ou era, até ontem à noite. Mergulhei no trabalho, servindo mesas automaticamente, meus pensamentos a quilômetros dali, em uma vila nos arredores da cidade. O que estaria Vincenzo fazendo agora? Dirigindo seus negócios sombrios? Decidindo o destino de mais alguém que o havia decepcionado? Um expresso duplo e um cappuccino. Recitei para o barista, Marco. Não confundir com o Marco da cicatriz, embora este também tivesse seu próprio tipo de cicatrizes, apenas internas. Você parece distraída hoje, comentou ele, manipulando a máquina de café com destreza. Aconteceu alguma coisa? Apenas conheci um chefe da máfia que quer me transformar em sua espiã pessoal. Nada demais. Noite mal dormida, respondi, forçando um sorriso. Marco assentiu, compreensivo. Sei como é. Meu vizinho de cima decidiu reformar o apartamento às 3 da manhã. A normalidade da conversa me atingiu como um tapa. Como tudo podia parecer tão comum, tão banal, quando minha vida havia virado de cabeça para baixo em questão de horas, foi então que o vi. Não Vincenzo, mas um de seus homens, o mais velho, o que havia aberto a porta da limusine na noite anterior. Ele entrou no café tranquilamente, escolhendo uma mesa no canto. Vestia roupas civis agora, calças escuras e camisa branca, mas ainda carregava aquela aura de perigo controlado. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e ele inclinou a cabeça em um cumprimento quase imperceptível. Você atende aquela mesa? Perguntou Giulia, aparecendo ao meu lado. Assenti, minha boca subitamente seca. Caminhei até ele, bloco de notas em mãos. O que deseja? Perguntei, orgulhosa por minha voz não tremer. Expresso, respondeu ele. E um momento do seu tempo, quando for conveniente. Anotei o pedido, evitando seus olhos. Voltarei com seu café. Quando retornei com o expresso,
Ele indicou a cadeira vazia à sua frente. Olhei para Julia, que estava ocupada na caixa registradora, e sentei-me rapidamente. Sou Paolo, disse ele, estendendo uma mão enrugada. Tinha pelo menos 60 anos, mas seus olhos castanhos eram afiados como os de um falcão. Apertei sua mão brevemente. O que você quer? Ele sorriu, como um avô indulgente. Direto ao ponto. Gosto disso. Tomou um gole do café. O Sr. Falcone pediu que eu verificasse se você está bem hoje. Estou ótima, respondi, meu tom mais ácido do que pretendia. Paolo assentiu. Ele pensou que você poderia ter dúvidas, perguntas antes de tomar sua decisão. Olhei ao redor para garantir que ninguém estivesse ouvindo. Tenho centenas de perguntas, mas duvido que você as responda honestamente. Outro sorriso, desta vez com um toque de tristeza. Conheço Vincenzo desde que ele era um menino. Servi seu pai por 30 anos. Acredite quando digo que não tenho motivos para mentir a esta altura da minha vida. Algo na maneira como ele falou me fez acreditar nele. O que acontece se eu disser sim? Realmente? Paolo bebeu mais um pouco do café, pensativo. Você entra em um mundo de contradições, senhorina. Grande riqueza e perigo constante. Lealdade absoluta e desconfiança perpétua. Ele me estudou por um momento. Mas você também ganha proteção. Na nossa organização, cuidamos dos nossos. E se eu recusar? Então você nunca mais verá o Sr. Falcone. Paolo deu de ombros. Ele é um homem de palavra. Se disse que a deixará em paz, assim será. Mas não parece uma escolha real, não é? Sussurrei. Voltar para minha vida de sempre, sabendo que poderia ter sido diferente. Todas as escolhas são reais, Sofia. Apenas algumas são mais difíceis que outras. Ele terminou o café. Mas devo avisá-la. Uma vez que você entre neste mundo, não há volta. É um caminho de mão única. Um calafrio percorreu minha espinha. Vincenzo, ele é tão perigoso quanto parece? Paolo não respondeu imediatamente. Seus olhos, de repente, pareciam distantes. Ele é o homem mais perigoso que já conheci, disse finalmente. Mas também o mais honorável, à sua própria maneira. Nunca quebra uma promessa. Nunca esquece uma dívida, seja ela a ser paga ou cobrada. E as mulheres? Perguntei, a pergunta escapando antes que pudesse contê-la. Como ele as trata? Um brilho de compreensão passou pelo rosto de Paolo. Ah, é isso que a preocupa. Senti o calor subir ao meu rosto. Não é, eu só... Vincenzo teve muitas mulheres, disse Paolo, poupando-me do embaraço, mas poucas que realmente importaram. Aquelas que importaram, ele protegeu com sua vida. Ele inclinou-se ligeiramente. Ele não é um homem gentil, senhorina, mas também não é cruel sem propósito. E qual é o propósito dele comigo? Paolo se levantou, colocando algumas notas sobre a mesa, muito mais do que o preço de um expresso. Isso você terá que descobrir por si mesma. Ajustou o paletó. 9 horas, o carro estará esperando. E então ele se foi, deixando-me com mais perguntas do que respostas. O resto do dia passou em um borrão. Servi mesas, sorri para clientes, limpei derramamentos, tudo no automático. Minha mente estava dividida entre 2 futuros possíveis, um seguro e previsível, o outro perigoso e desconhecido. Às 6, meu turno acabou. Caminhei para casa lentamente, parando em uma pequena mercearia para comprar macarrão e molho de tomate. Talvez minha última refeição como uma pessoa comum. O pensamento era melodramático, mas não consegui evitá-lo. Em casa preparei a comida mecanicamente. Enquanto a água fervia, fiquei parada na pequena sala, olhando para as caixas que continham os presentes de Vincenzo. Uma decisão impulsiva me fez abrir a caixa do vestido. Passei os dedos pelo tecido luxuoso, lembrando como ele caía sobre meu corpo. Como os olhos de Vincenzo haviam me seguido quando entrei naquela sala. O calor em seu olhar, misturado com algo mais, uma possessividade que deveria me assustar, mas que, em vez disso, acendeu algo dentro de mim. Às 8h30, tomei banho novamente e sequei meu cabelo. Parada diante do pequeno espelho rachado no banheiro, estudei meu reflexo. Olhos castanhos grandes demais para meu rosto.
cabelo escuro caindo em ondas até os ombros, lábios cheios que geralmente mantinha pressionados em uma linha fina de concentração. O que Vincenzo via quando olhava para mim? Por que eu, entre todas as pessoas? Vesti calças jeans e uma blusa simples. Se fosse fazer isso, seria como eu mesma, não como a boneca que ele havia vestido na noite anterior. Às 8h50, desci as escadas do prédio. O carro já estava lá, estacionado junto à calçada. Mesmo modelo da noite anterior, mesmo motorista. Ele saiu quando me viu, abrindo a porta traseira sem dizer uma palavra. Parei na calçada, meu coração batendo como um pássaro assustado contra minhas costelas. Era minha última chance de voltar atrás, de escolher segurança em vez de... O que quer que fosse aquilo, dei um passo à frente. O interior do carro era tão luxuoso quanto eu lembrava. O motorista fechou a porta suavemente, isolando-me do mundo exterior. Para a vila? Perguntei quando ele entrou. Não, senhorina, respondeu ele. O senhor e Falcone a espera em outro lugar esta noite. Senti um aperto no peito. Onde? Você verá. O carro deslizou pelas ruas de Roma, afastando-se do centro. Passamos pelo Coliseu iluminado, subimos colinas onde mansões antigas observavam a cidade como sentinelas silenciosas. Finalmente, paramos diante de um restaurante discreto, mas obviamente exclusivo. Sem letreiro, apenas uma porta de madeira escura e um homem de terno guardando-a. O motorista abriu minha porta. O senhor ia à espera lá dentro. Engoli em seco e saí do carro, consciente de minhas roupas simples. O guarda na porta me examinou por um momento. Então assentiu e abriu a porta sem perguntar meu nome. O interior era elegante e minimalista. Paredes claras, mesas bem espaçadas, iluminação suave. Parecia quase vazio, até que notei os poucos clientes espalhados pelo salão. Homens de negócios com ternos caros, mulheres com joias que cintilavam mesmo na luz baixa. Um maître apareceu ao meu lado. Senhorina Ricci, por aqui, por favor. Ele me conduziu através do restaurante, até uma área mais reservada nos fundos. E lá estava ele, de pé ao lado de uma mesa para dois, observando minha aproximação com aqueles olhos verdes impenetráveis. Vincenzo Falcone estava ainda mais impressionante do que eu lembrava. Seu terno escuro parecia ter sido costurado diretamente sobre seu corpo, ressaltando ombros largos e a cintura estreita. O cabelo negro perfeitamente penteado, a barba por fazer cuidadosamente aparada. Poder e perigo em forma humana. Sofia, disse ele, sua voz grave enviando arrepios por minha espinha. Você veio? Vim, respondi, parando diante dele. Seus olhos percorreram meu corpo lentamente, registrando minhas roupas simples. Em vez da desaprovação que eu esperava, vi um brilho de algo que parecia aprovação. Você escolheu não usar meu presente, observou. Preferi vir como eu mesma. Um sorriso curvou seus lábios. Fascinante. A maioria das mulheres teria aproveitado a oportunidade para impressionar. Não estou aqui para impressioná-lo, disse, surpreendendo a mim mesma com minha ousadia. Estou aqui para entender o que você realmente quer de mim. Vincenzo indicou a cadeira. Então vamos esclarecer isso, não é? Sentei-me e ele tomou o lugar à minha frente. Um garçom materializou-se imediatamente, servindo água em taças de cristal e apresentando menus encadernados em couro. Não há preços, observei, folheando as páginas. Você não precisa se preocupar com isso, respondeu Vincenzo, seus olhos nunca deixando meu rosto. O que acontece se eu pedir o item mais caro do menu? Um lampejo de diversão cruzou seu rosto. Eu suspeitaria que você estivesse testando meus limites, mas você não parece o tipo de pessoa que mede poder através de desperdício. Ele estava certo, é claro. Baixei o menu. Escolha por mim. Vincenzo ergueu uma sobrancelha, depois acenou para o garçom, falando rapidamente em italiano. Quando estávamos sozinhos novamente, seus olhos encontraram os meus. Você tomou sua decisão, disse ele. Não era uma pergunta. Estou aqui, não estou? Sim, mas por quê? Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Por necessidade? Curiosidade ou algo mais? Considerei mentir, mas algo me disse que ele saberia. Todos os três, admiti. Preciso do dinheiro. Estou curiosa sobre seu mundo. E... hesitei. E... pressionou ele. E há algo em você, disse baixinho.
algo que me assusta e me fascina ao mesmo tempo. Vincenzo sorriu então, um sorriso genuíno que transformou seu rosto, suavizando as linhas duras, iluminando seus olhos. Era como ver o sol romper através de nuvens de tempestade, inesperado e de tirar o fôlego. Honestidade, murmurou ele, rara e valiosa. O garçom retornou com uma garrafa de vinho, servindo uma pequena quantidade para Vincenzo provar. Ele assentiu em aprovação e nossas taças foram preenchidas com um líquido rubi profundo. Antes de prosseguirmos, disse Vincenzo, erguendo sua taça. Um brinde. A nova vida que começa esta noite. Ergui minha taça hesitantemente. A novos começos. O vinho era rico e complexo, nada como os baratos que eu costumava comprar. Coloquei a taça na mesa, reunindo coragem. Seus termos, disse. Você mencionou 2 ontem à noite, mas disse que havia um terceiro. Pessoal, você disse. Vincenzo me estudou por um momento. Seus olhos insondáveis. Você tem pressa. Prefiro saber no que estou me metendo. Ele assentiu lentamente. Justo. Recostou-se em sua cadeira, dedos tamborilando levemente na mesa. O terceiro termo é simples. Você será minha acompanhante em eventos sociais quando eu solicitar. Franzi as sobrancelhas. Acompanhante como uma namorada de fachada, como minha parceira. Corrigiu ele. Não peço que você finja sentimentos que não tem. Apenas que esteja ao meu lado em jantares, festas, ocasiões que exigem que eu não apareça sozinho. Por quê? Certamente há mulheres mais adequadas para esse papel. Modelos, atrizes. Mulheres que se vendem por um vestido bonito e algumas joias. Completou ele, seu tom ligeiramente desdenhoso. Previsíveis, descartáveis. Tentei não me ofender. E eu não sou descartável? Seus olhos se fixaram nos meus com tal intensidade que quase recuei. Você, Sofia Hitch, é muitas coisas, mas descartável não é uma delas. O garçom chegou com nossos pratos, interrompendo o momento. Antepastos elaborados, artisticamente arranjados. Quando ele se afastou, retomei a conversa. Há algo mais nesse arranjo? Algo que você não está me dizendo? Vincenzo pegou seu garfo. Pergunte o que realmente quer saber, Sofia. Respirei fundo. Você espera que eu durma com você? Ele não pareceu surpreso com minha franqueza. Espero que nada aconteça entre nós que não seja completamente consensual e desejado por ambas as partes. Seus olhos escureceram ligeiramente. Sou muitas coisas, algumas que você provavelmente consideraria monstruosas. Mas forçar uma mulher não é uma delas. Assenti, sentindo um alívio que não esperava. E se eu conhecer alguém? Se quiser namorar? Algo perigoso lampejou em seus olhos. Isso seria complicado. Complicado como? Complicado como eu não compartilho o que é meu, disse ele, sua voz baixando para quase um rosnado. Um arrepio percorreu minha espinha, misturando medo e excitação em igual medida. Pensei que você disse que não esperava. Não espero, interrompeu ele. Mas isso não muda o fato de que, a partir do momento em que você entrou naquele carro esta noite, você se tornou minha, de muitas formas. Deveria me sentir indignada. Deveria jogar o vinho em seu rosto e sair daquele restaurante. Em vez disso, senti um calor se espalhar pelo meu corpo, concentrando-se em meu ventre. O que estava acontecendo comigo? E se eu quiser sair deste acordo algum dia? Perguntei, lutando para manter minha voz firme. Então sairá, respondeu ele simplesmente, com uma condição. Qual? Que você nunca revele nada sobre mim ou meus negócios. Um segredo levado ao túmulo, como dizem. Assenti lentamente. Parece justo. Vincenzo sorriu novamente, aquele sorriso transformador. Você é surpreendente, Sofia. A maioria das pessoas em sua posição estaria aterrorizada. Quem disse que não estou? Murmurei. Ele se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre nós. O medo é saudável. Mantém você alerta, viva. Mas nunca deixe que ele a controle. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, pareceu que ele podia ver através de mim, até minha alma, descobrindo segredos que nem eu conhecia. O resto do jantar passou em uma névoa de comida esquisita e conversa surpreendentemente fácil.
Vincenzo me contou sobre vinhos, arte, lugares que havia visitado. Evitou mencionar seus negócios. E eu não perguntei. Uma dança cuidadosa ao redor de um abismo. Quando a sobremesa foi servida, um tiramisu tão leve que parecia flutuar, ele finalmente abordou questões práticas. Amanhã, um de meus homens entregará um telefone novo. Use-o apenas para comunicação comigo ou com minha equipe. Seu atual permanece para contatos normais. Assenti, saboreando o doce. Um carro estará à sua disposição para levá-la ao trabalho e à faculdade. Não é negociável. Acrescentou quando abri a boca para protestar. Sua segurança é minha prioridade agora. As pessoas não vão perguntar de onde veio o dinheiro de repente? Um carro com motorista não é exatamente discreto. Diremos que você conseguiu uma posição como assistente pessoal de um empresário. Tecnicamente não é mentira. Ele deu um meio sorriso. Quanto ao seu apartamento, não quero me mudar. Interrompi. Ainda não. Seria muito repentino. Vincenzo estudou meu rosto por um momento, então assentiu. Como quiser, mas permitirei apenas como uma concessão temporária. Dentro de um mês, você estará em um lugar mais apropriado. Não posso pagar, eu pagarei. Sua voz não deixava espaço para discussão. Considere parte do nosso acordo. Terminamos a refeição em silêncio confortável. Quando o último prato foi retirado, Vincenzo olhou para o relógio. Está ficando tarde. Meu motorista a levará para casa. Aquilo parecia o fim do encontro, mas algo inacabado pairava entre nós. Uma tensão quase palpável. E quando verei você novamente? Perguntei enquanto caminhávamos para a saída. Ele parou, virando-se para mim. Estávamos tão próximos que podia sentir o calor emanando de seu corpo, inalar seu perfume intoxicante. Amanhã à noite, disse ele, sua voz mais rouca do que antes. Há uma recepção na embaixada francesa. Você será minha acompanhante. Eu não tenho nada para vestir para uma ocasião assim. Protestei. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Isso será providenciado. Um vestido estará esperando em seu apartamento quando você chegar em casa hoje. Você já sabia que eu diria sim. Percebi. Esperava. Corrigiu ele. Então, em um movimento que me pegou completamente desprevenida, ergueu a mão e tocou meu rosto, seus dedos traçando uma linha suave ao longo de minha bochecha. Até amanhã, Sofia. E antes que eu pudesse responder, ele se afastou, desaparecendo na noite romana como uma sombra, deixando-me trêmula e confusa sobre o que exatamente eu havia concordado. E por quê? Como prometido, um vestido me aguardava quando voltei ao apartamento. Uma caixa preta elegante sobre minha cama, sem bilhete, sem explicação. Apenas a certeza silenciosa de que Vincenzo tinha acesso ao meu espaço mais íntimo, mesmo quando não estava presente. Hesitei antes de abrir. Havia algo perturbador na facilidade com que ele entrava em minha vida, remodelando-a conforme sua vontade. Mas a curiosidade venceu, e deslizei a tampa da caixa. O vestido era deslumbrante, verde esmeralda profundo, do mesmo tom dos olhos de Vincenzo. Seda pura que parecia líquida ao toque. Simples à primeira vista, mas com detalhes que revelavam seu valor astronômico. Acabamento impecável. Corte que certamente abraçaria cada curva. Não era ostentoso nem vulgar, mas elegante de uma maneira que apenas dinheiro velho e bom gosto poderiam produzir. Ao lado do vestido, uma caixa menor continha sapatos que combinavam perfeitamente e um conjunto de esmeraldas, brincos e um colar delicado, nada exagerado. Uma nota acompanhava as joias desta vez, caligrafia firme em papel grosso. Para combinar com seus olhos quando você olhar nos meus, vê. Um calafrio percorreu minha espinha. A intimidade implícita, a possessividade gentil, mas inescapável. Deveria me sentir sufocada, mas em vez disso senti algo mais complexo. Um formigamento de antecipação misturado com apreensão. Dormi mal naquela noite. Sonhos fragmentados povoados por olhos verdes que me seguiam através de corredores labirínticos. A manhã trouxe mais surpresas. Um carro diferente me esperava na frente do prédio. Não a limusine intimidante, mas um sedã preto discreto, com vidros escurecidos. O motorista era jovem, rosto impassível enquanto abria a porta para mim. Bom dia, senhorina. Para o café?
Assenti, deslizando para o interior luxuoso. Como sabe meu horário? Um pequeno sorriso. O primeiro sinal de humanidade. O Sr. Falcone é muito meticuloso. É claro que era. Provavelmente tinha um dossiê completo sobre minha vida, cada minuto mapeado, cada hábito catalogado. No café Estelato, os olhares dos colegas me seguiram enquanto eu entrava. Não era todo dia que alguém chegava em um carro com motorista para um trabalho mal pago como o nosso. Transporte novo? Perguntou Julia, sobrancelhas arqueadas em curiosidade mal disfarçada. Um amigo, respondi vagamente, amarrando o avental. Um amigo. Ela enfatizou a palavra com insinuação. Deve ser um bom amigo, não respondi. O que poderia dizer? Sim, um chefe da máfia decidiu que sou sua propriedade particular agora. Vamos tomar um café depois do expediente e eu te conto os detalhes? O dia transcorreu lentamente. A cada poucos minutos, eu me pegava olhando pela janela, verificando se o carro ainda estava lá. Sempre estava, estacionado do outro lado da rua, como um guardião silencioso. Às 2 da tarde, enquanto eu atendia uma mesa de turistas americanos, a porta do café abriu-se. Marco, o Marco da cicatriz, entrou, olhos escaneando o ambiente até encontrarem os meus. Caminhou diretamente até o balcão, ignorando a fila. Preciso falar com Sofia Hitt, anunciou a Julia, que piscou como uma coruja assustada diante de sua presença imponente. Sofia! Chamou ela, voz mais aguda que o normal. É, um cliente para você. Aproximei-me hesitante, consciente dos olhares curiosos. Estou trabalhando, disse em voz baixa. É urgente. Ele estendeu uma pequena caixa preta. Do signore. Peguei a caixa, sentindo seu peso. O que é isso? Seu novo telefone. Números importantes já estão programados. O signore solicita que você o mantenha sempre com você. Ele abaixou a voz. E ligado. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e saiu, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Quem era aquele? Julia materializou-se ao meu lado, olhos arregalados de fascínio. Ninguém, respondi, guardando a caixa no bolso do avental. Um conhecido. Parecia mais que isso. Ela cruzou os braços. Sofia, o que está acontecendo? Primeiro o carro, agora esse homem intimidador. Consegui um emprego extra, disse a primeira mentira que me veio à mente. Assistente pessoal de um empresário, só algumas horas por semana. Julia não parecia convencida. Mas o café encheu novamente, salvando-me de mais perguntas. Quando meu turno acabou, o carro ainda esperava. Entrei sem hesitação desta vez. Um pequeno sinal de como minha vida já estava mudando. Para casa, senhorina? Perguntou o motorista. Sim, por favor. Em casa, abri a caixa do telefone. Era o modelo mais recente, caro demais para alguém com meu salário. Na agenda, apenas 3 contatos. Vincenzo, Marco e segurança. Este último provavelmente um número geral para os homens de Vincenzo. Simples, direto, ameaçadoramente eficiente. Mal tive tempo de me ajustar à ideia do novo telefone quando o antigo tocou. Número desconhecido. Alô? Como foi seu dia? A voz de Vincenzo fluiu através do aparelho e senti meu pulso acelerar involuntariamente. Normal, respondi, tentando manter a voz firme. Exceto pela parte em que seu guarda-costas apareceu no meu trabalho e entregou um telefone caro demais na frente de todos os meus colegas. Uma pausa, então algo que soou quase como uma risada abafada. Imaginei que preferiria discrição. Falarei com Marco sobre isso. Obrigada. Hesitei. Sobre hoje à noite. Um carro estará aí às 8, disse ele. A recepção começa às 9, mas gostaria de falar com você antes. Estou nervosa, admiti, surpresa com minha própria honestidade. Nunca estive em uma embaixada. Não sei como agir, o que dizer. Seja você mesma, respondeu ele, sua voz suavizando-se. Estará comigo. É tudo o que importa. A simplicidade da declaração fez algo estranho acontecer em meu peito. Um aperto que não era totalmente desagradável. E o vestido? Continuei. É lindo. Deve ter custado... Não mencione preço, interrompeu ele, subitamente sério. O que é meu é seu agora. Acostume-se.
Engoli a réplica que subiu à minha garganta. Era muito cedo para discutir. Ainda estava aprendendo as regras deste novo jogo. Até mais tarde, então. Disse em vez disso. Até mais tarde, cara Mia. A linha ficou muda. Preparei-me com cuidado, lavando o cabelo 2 vezes, depilando cada centímetro, aplicando a pequena quantidade de maquiagem que possuía. O vestido, como suspeitei, caía como uma segunda pele, abraçando curvas que eu nem sabia que tinha. As joias, embora discretas, brilhavam com autenticidade que meus acessórios de bijuteria jamais possuíram. Olhando no espelho, mal reconheci a mulher que me encarava de volta. Parecia alguém de outro mundo. Um mundo de riqueza, poder e segredos perigosos. Era esse meu futuro agora? O carro chegou pontualmente às 8. Não era o sedã discreto da manhã, nem a limusine da primeira noite. Era um Maserati preto, tão elegante que parecia fora de lugar na minha rua modesta. Vincenzo estava ao volante, sem motorista desta vez. Quando me aproximei, ele saiu do carro. Usava smoking, tão perfeitamente ajustado que parecia ter sido costurado sobre ele. Seu olhar percorreu meu corpo lentamente, absorvendo cada detalhe, e senti-me nua sob aquele escrutínio intenso. Belíssima, murmurou ele, sua voz como veludo áspero na noite fria. Obrigada, respondi, lutando contra o rubor que ameaçava subir pelo meu pescoço. Você também está elegante. Um sorriso curvou seus lábios. Que diplomática. Abriu a porta do passageiro. Vamos? O interior do carro era todo couro e tecnologia de ponta. Vincenzo deslizou para o assento do motorista com a graça de um predador, ligando o motor que rugiu a vida. Pensei que teríamos um motorista, comentei enquanto ele manobrava pelas ruas de Roma com habilidade que sugeria anos de prática. Às vezes, disse ele, olhos fixos na estrada, prefiro ter controle direto das coisas. Algo na maneira como disse aquilo me fez acreditar que se referia a mais do que apenas dirigir. Para onde vamos? Perguntei. Você disse que queria falar comigo antes. Ele assentiu. Um lugar tranquilo. Precisamos estabelecer algumas expectativas para esta noite. Meia hora depois, estacionamos em frente a um pequeno restaurante à beira do Tibre. O local parecia fechado, as janelas escuras. Mas quando nos aproximamos, a porta se abriu e um homem idoso curvou-se em respeito. Signore Falcone, está tudo preparado, como solicitado. Vincenzo assentiu em agradecimento, sua mão pousando levemente nas minhas costas enquanto me guiava para dentro. O restaurante estava completamente vazio, exceto por uma única mesa preparada perto da janela, com vista para o rio e as luzes da cidade. Você fechou o restaurante inteiro? Perguntei, incrédula. Precisávamos de privacidade. Ele puxou a cadeira para mim. E não gosto de compartilhar. Essas palavras simples carregavam um peso que fez meu estômago dar um salto. Um garçom apareceu com champanhe já aberto, servindo-nos silenciosamente antes de desaparecer novamente. Vincenzo ergueu sua taça. A sua primeira noite no meu mundo, brindou. Nossas taças tilintaram, o som cristalino ecoando no espaço vazio. Sobre esta noite, começou ele após um gole, haverá pessoas importantes na recepção. Políticos, empresários, diplomatas. E criminosos? Perguntei, incapaz de conter minha língua. Seus olhos brilharam perigosamente. A linha entre essas categorias é mais tênue do que você imagina, cara. Baixei o olhar para minha taça. Desculpe. Não se desculpe por dizer a verdade. Sua voz suavizou-se ligeiramente. Mas tenha cuidado com o que diz e a quem. Esta noite, você é minha parceira, não minha empregada ou assistente. Tratará a todos com respeito, mas não subserviência. E se me perguntarem o que faço, quem sou? Você é designer completando seus estudos. Conhecemo-nos através de amigos em comum. Mantemos nosso relacionamento discreto. Ele tomou outro gole. Simples, perto o suficiente da verdade para ser convincente. Relacionamento. Repeti lentamente. É isso que temos? Vincenzo me estudou por um longo momento. O que temos, Sofia, é algo que ainda está se definindo. Mas para o mundo exterior, sim, somos um casal. Um casal. A palavra pairou entre nós, carregada de implicações.
E como devo agir com você? Perguntei, minha voz mais baixa do que pretendia. Como sua namorada. Algo escureceu em seus olhos. Natural. Como se estivéssemos juntos há tempo suficiente para haver conforto, mas não tanto que a paixão tenha se dissipado. A maneira clínica com que ele descreveu deveria ter me feito sentir como uma atriz recebendo instruções. Em vez disso, fez meu pulso acelerar, imaginando o que paixão significava para um homem como ele. Haverá pessoas observando especificamente nossa interação, continuou, avaliando se é genuína. Por quê? Porque através de você, tentarão me ler, descobrir fraquezas. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos tocando os meus levemente. Devo admitir, não esperava levar alguém a este evento. Geralmente vou sozinho, mas após nosso encontro... Ele pausou, procurando palavras. Senti que seria apropriado. O toque de seus dedos enviou arrepios pelo meu braço. Você está me usando como um escudo? Ou como uma distração? Um sorriso lento curvou seus lábios. Inteligente. Acariciou meus dedos lentamente. Talvez ambos. Ou talvez eu simplesmente quisesse você ao meu lado esta noite. Não sabia como responder aquilo. O restaurante subitamente parecia pequeno demais. O ar pesado com tensão não resolvida. Seus olhos nunca deixaram os meus enquanto ele entrelaçava nossos dedos. O gesto surpreendentemente íntimo. Há outra coisa que você deve saber, disse ele, voz mais grave. Haverá pessoas esta noite que não ficarão felizes em me ver, especialmente com uma nova mulher. Inimigos? Alguns. Ele fez uma pausa. E uma ex-amante. Senti uma pontada inesperada de ciúme. Recente? Terminamos há 6 meses. Seus olhos estudavam minha reação cuidadosamente. Ela não aceitou bem. E agora você está me usando para esfregar na cara dela, concluí, tentando retirar minha mão. Vincenzo apertou seus dedos ao redor dos meus, impedindo-me. Não, estou avisando que ela pode tentar falar com você. Manipular, criar divisão. Qual o nome dela? Alessandra Moretti, filha de um político influente, cabelo loiro, olhos azuis. Provavelmente usará algo chamativo e caro demais. Seus lábios se curvaram em desgosto. Ela gosta de atenção. Ao contrário de mim, quis dizer, com meu vestido elegante, mas não ostensivo. A comparação me fez sentir estranhamente validada. O que devo fazer se ela me abordar? Seja educada, mas firme. Não revele nada pessoal. E se ela se tornar desagradável, encontre-me imediatamente. A preocupação em sua voz me surpreendeu. Ela é perigosa? Todos em meu círculo são perigosos, cara minha. Ele acariciou meu pulso com o polegar, enviando arrepios pelo meu braço. Mas você estará segura comigo. A ironia não me escapou. Sentir-me segura com o homem que provavelmente representava o maior perigo em minha vida, e ainda assim, era verdade. Ao lado dele, sentia uma estranha segurança, como se nada pudesse me tocar. Terminamos o champanhe em silêncio confortável. Quando Vincenzo consultou o relógio, senti uma pontada de decepção. Nossa bolha de intimidade estava prestes a estourar. Hora de irmos, disse ele, levantando-se e estendendo a mão para mim. Aceitei-a, permitindo que me guiasse para fora. À porta, o proprietário curvou-se novamente. Vincenzo deslizou discretamente um envelope em seu bolso. Gorjeta generosa por um champanhe e privacidade, sem dúvida. No carro, Vincenzo dirigiu em silêncio por alguns minutos antes de falar novamente. Uma última coisa, disse ele, olhos na estrada. Não se afaste de mim esta noite, nem por um momento. O tom de seu comando me fez virar a cabeça para estudá-lo. Você está preocupado. Não era uma pergunta, mas ele respondeu mesmo assim. Digamos que escolhi um momento complicado para apresentar alguém novo em minha vida. Complicado como? Ele hesitou. O primeiro sinal de incerteza que vi nele. Há tensões entre certas facções. Alianças mudando. Território sendo contestado. E eu sou o que nesse cenário? Um peão? Vincenzo me lançou um olhar rápido, quase ofendido. Você é meu ponto fraco, Sofia.
o novo elemento imprevisível na equação. Alguns tentarão explorar isso. Meu ponto fraco. As palavras me atingiram com força inesperada. Não uma peça de jogo, mas uma vulnerabilidade. O que isso significava vindo de um homem como ele? A embaixada francesa surgiu à nossa frente. Um palácio antigo, iluminado e cercado por segurança. Carros luxuosos descarregavam convidados elegantes na entrada. Vincenzo entregou as chaves a um manobrista e contornou o carro para abrir minha porta. Quando saí, ele ofereceu seu braço. Aceitei, sentindo a firmeza dos músculos sob o tecido fino do smoking. Enquanto subíamos os degraus, percebi olhares curiosos voltados em nossa direção. Sussurros seguiram nossa passagem. Todos estão olhando, murmurei. Estão olhando para você, corrigiu Vincenzo, inclinando-se para mais perto. E como poderiam não olhar? Na entrada, um homem verificou nossos nomes em uma lista. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao nome de Vincenzo e nos conduziu sem demora. O interior era deslumbrante. Tetos altos com afrescos, candelabros de cristal, mármores e ouro por toda a parte. Dezenas de pessoas circulavam em seus melhores trajes, taças de champanhe nas mãos, conversas em várias línguas criando um zumbido constante. Respire, Vincenzo sussurrou em meu ouvido, sua mão firme nas minhas costas. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer um deles. Engoli em seco e ergui o queixo, canalizando uma confiança que não sentia. Enquanto avançávamos pelo salão, Vincenzo cumprimentava pessoas com acenos discretos, ocasionalmente parando para breves conversas. A cada parada, ele me apresentava simplesmente como Sofia, sem explicações ou títulos. Foi durante uma dessas interações que senti olhos queimando em minhas costas. Virei-me discretamente e a vi. Loira, deslumbrante, em um vestido vermelho que parecia pintado sobre seu corpo perfeito. Exatamente como Vincenzo havia descrito. Alessandra Moretti encarava-nos de longe, seus olhos azuis frios como gelo, lábios comprimidos em uma linha fina de desaprovação. Vincenzo seguiu meu olhar e sua mão pressionou mais firme contra minhas costas. Ignore-a, murmurou em meu ouvido. Ela prospera com atenção. Mais fácil falar do que fazer. Mesmo enquanto nos movíamos pelo salão, podia sentir aquele olhar nos seguindo, avaliando, planejando. Um garçom passou com taças de champanhe, e Vincenzo pegou 2, oferecendo-me uma. Coragem líquida, disse com um meio sorriso. Tomei um gole generoso, deixando as bolhas dançarem em minha língua. De repente, uma voz suave falou atrás de nós. Vincenzo, que surpresa agradável. Não havia nada de agradável no tom. Viramo-nos juntos para encontrar Alessandra, mais deslumbrante de perto, seu sorriso não alcançando os olhos gélidos. Alessandra. A voz de Vincenzo era educada, mais distante. Não sabia que estaria aqui esta noite. Papai é amigo próximo do embaixador. Seus olhos deslizaram para mim, avaliando-me da cabeça aos pés como se eu fosse mercadoria à venda. E quem é esta? Sofia Ricci, respondeu Vincenzo, seu braço deslizando ao redor da minha cintura em um gesto possessivo. Minha parceira. A palavra pairou no ar entre nós, carregada de significado. Os olhos de Alessandra se estreitaram quase imperceptivelmente. Encantada, disse ela, estendendo uma mão de unhas perfeitamente manicuradas. Aceitei o aperto, sentindo seus dedos apertarem com força desnecessária, igualmente. Nunca ouvi falar de você antes, continuou ela, olhando-me como se eu fosse um inseto curioso. De que família você é, querida? Nenhuma que você conheceria, respondi calmamente. Sua sobrancelha perfeita arqueou-se. Fascinante. Vincenzo geralmente prefere conexões mais estabelecidas. Senti Vincenzo tensionar ao meu lado. Sofia é exatamente o que prefiro, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Se nos der licença, Alessandra, estamos de saída. Tão cedo? O sorriso dela era venenoso, mas vocês mal chegaram, e há tantas pessoas que adorariam conhecer sua nova aquisição. A escolha da palavra foi deliberada, e senti um rubor de raiva subir pelo meu pescoço. Antes que pudesse responder, Vincenzo interveio. Outro dia, talvez, disse ele friamente. Sofia e eu temos compromissos mais agradáveis nos aguardando.
Com isso, ele me guiou para longe, sua mão firme em minhas costas. Senti os olhares de Alessandra nos seguindo enquanto nos afastávamos. Ela me odeia, sussurrei quando estávamos a uma distância segura. Ela odeia o que você representa, corrigiu Vincenzo. Substituição, rejeição. O que houve entre vocês? Perguntei, incapaz de conter a curiosidade. Vincenzo suspirou, um som raro de vulnerabilidade. Uma aliança conveniente que se tornou inconveniente. Seu pai tem conexões políticas valiosas, mas Alessandra provou-se instável. Instável como? Ele me conduziu para um canto mais tranquilo do salão. O tipo de instável que envia presentes grotescos para homens que a rejeitam. O tipo de instável que faz ameaças e as cumpre. Um arrepio percorreu minha espinha. Então por que terminar com ela? Porque algumas toxinas devem ser removidas antes que se espalhem. A seus olhos encontraram os meus. E porque nunca senti por ela nem uma fração do que sinto quando olho para você. Meu coração saltou uma batida. Depois outra. O que ele estava dizendo? Antes que pudesse perguntar, um homem se aproximou. Idoso, cabelos grisalhos, terno impecável. Falou em italiano rápido, ignorando-me completamente. Vincenzo respondeu no mesmo idioma, seu tom casual, mas percebi tensão em seus ombros. A conversa durou apenas alguns minutos, antes que o homem se afastasse com um aceno brusco. Vincenzo virou-se para mim, seu rosto uma máscara ilegível. Precisamos ir, disse ele, sua voz controlada. O que aconteceu? Depois. Ele já estava me guiando em direção à saída, seus dedos pressionando minhas costas com urgência contida. Agora precisamos sair daqui. Enquanto descíamos as escadas da embaixada, notei homens discretos se movendo nas sombras. Seguranças de Vincenzo, sem dúvida. Algo havia mudado drasticamente nos últimos minutos. No carro, Vincenzo ligou o motor com movimentos precisos, quase mecânicos. Seus olhos verificavam constantemente os espelhos enquanto dirigia, mais rápido que antes, pelas ruas de Roma. Você vai me dizer o que está acontecendo? Perguntei finalmente, quando o silêncio se tornou insuportável. Seus olhos encontraram os meus brevemente antes de voltarem para a estrada. O jogo mudou, cara mia, e você acabou de se tornar a peça mais valiosa no tabuleiro. A peça mais valiosa? Do que você está falando? Agarrei o assento enquanto Vincenzo fazia uma curva fechada. O Maserati rugindo pela noite romana. Seus olhos continuavam verificando os espelhos constantemente. Aquele homem era Carlo Bianchi, um intermediário entre certas famílias. Ele me informou que Alessandra foi vista conversando com pessoas que não deveria. Pessoas que querem me ver morto. Meu sangue gelou. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Sua voz estava controlada, mas havia uma tensão subjacente que eu nunca havia ouvido antes. Ao apresentá-la esta noite como minha parceira, inadvertidamente a coloquei em perigo. Alessandra agora a vê como um caminho para me atingir. Fechei os olhos por um momento, tentando processar. Em apenas 2 dias, minha vida havia se transformado de uma existência comum para um thriller, onde eu era alvo de uma ex-amante vingativa de um chefe da máfia. Para onde estamos indo? Perguntei, notando que não estávamos na direção do meu apartamento. Para um lugar seguro, respondeu Vincenzo. Não posso levá-la para casa esta noite. Quis protestar, dizer que estava exagerando, mas algo em seu rosto, a linha tensa de sua mandíbula, a concentração feroz em seus olhos, me fez engolir as palavras. Dirigimos por quase 1 hora, saindo da cidade, subindo por estradas cada vez mais estreitas e sinuosas. Finalmente, paramos diante de um portão de ferro forjado. Vincenzo pressionou um botão no console do carro e o portão abriu-se silenciosamente. A propriedade era menor que a vila que havia visitado na primeira noite, mais discreta, escondida entre ciprestes antigos, uma casa de pedra de 2 andares com ar de fortaleza medieval modernizada. O que é este lugar? Perguntei enquanto ele estacionava. Minha casa pessoal. Respondeu, desligando o motor. Pouquíssimas pessoas conhecem sua existência. Senti o peso daquela revelação. Não a vila ostentosa onde recebia convidados, mas seu verdadeiro refúgio. Seu santuário. Vincenzo saiu do carro e abriu minha porta, estendendo a mão. Quando a tomei,
Ele não a soltou, entrelaçando nossos dedos enquanto caminhávamos até a entrada. Não havia guardas visíveis, mas notei câmeras discretas e um sistema de segurança sofisticado quando ele digitou um código na porta. O interior era surpreendente. Não o luxo opulento que eu esperava, mas uma elegância discreta e confortável. Móveis modernos, mas não frios, misturados com peças antigas escolhidas com gosto. Paredes com estantes cheias de livros, arte contemporânea. Uma lareira de pedra ocupando uma parede inteira. Você parece surpresa, comentou Vincenzo, observando minha reação. Esperava mais? Hesitei, procurando a palavra certa. Ostentação? Um sorriso inesperado curvou seus lábios. Aquilo é para os outros, isto é para mim. Ele me conduziu até um sofá de couro macio diante da lareira, que acendeu com o toque de um botão. Removeu o paletó do smoking, revelando a camisa branca impecável e o colete que delineava seu torso. Serviu 2 taças de uísque de um bar no canto, entregando-me uma antes de sentar-se ao meu lado, não perto demais, mas o suficiente para que eu sentisse seu calor. Lamento pelo fim abrupto da noite, disse ele, girando o líquido âmbar em sua taça. Não era como planejei sua introdução ao meu mundo. Sinceramente não sei o que esperava, respondi, tomando um gole cauteloso. O uísque queimou agradavelmente minha garganta. 2 dias atrás eu era apenas uma garçonete. Agora sou alvo de uma ex-namorada psicótica de um chefe da máfia. Em vez de se ofender, Vincenzo riu. Um som surpreendentemente caloroso e genuíno. Quando você coloca desse jeito... Seus olhos encontraram os meus. E havia algo ali que não havia antes. Uma vulnerabilidade, talvez. Está arrependida? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações. Considerei mentir, dizer que sim, que queria voltar para minha vida segura e previsível. Mas a verdade era mais complicada. Não, admiti finalmente. Assustada, sim. Confusa, absolutamente. Mas arrependida? Não. Algo relaxou em seu rosto. Bom, porque apesar do perigo, não estou pronto para deixá-la ir. A intensidade de seu olhar me deixou sem fôlego. Coloquei a taça na mesa de centro, subitamente precisando de algo para fazer com minhas mãos. O que acontece agora? Perguntei. Agora preciso garantir sua segurança enquanto lido com esta... complicação. Ele também deixou sua taça de lado. Alessandra sempre foi instável, mas aliar-se aos Russo é suicida até para ela. Os Russo? Uma família rival. Temos uma trégua instável há anos, mas recentemente ele fez uma pausa, como se considerando quanto me contar. Digamos que eles fizeram movimentos que não posso ignorar, e agora estou no meio disso. Não era uma pergunta. Sim. Vincenzo se levantou, caminhando até a janela. Afastou a cortina levemente, verificando o exterior. Mas não se engane, Sofia. Você não é apenas uma vítima circunstancial. Ao apresentá-la como minha parceira, fiz uma declaração. Mas que declaração? Ele se virou, a luz do fogo projetando sombras dramáticas em seu rosto esculpido. Que você é importante para mim, que você está sob minha proteção, que quem tocar em você responde a mim. Um calor espalhou-se pelo meu corpo que nada tinha a ver com o uísque ou a lareira. A intensidade de seu olhar, a possessividade em suas palavras, deveria me sentir sufocada. Mas em vez disso, senti-me estranhamente desejada. Você mal me conhece, disse, minha voz quase um sussurro. Conheço o suficiente. Ele caminhou de volta, sentando-se mais perto desta vez. Conheço sua coragem, sua inteligência, sua lealdade à sua família, mesmo depois que se foram. Conheço como você luta para sobreviver, sem comprometer seus princípios. Como você... Fiz minha pesquisa, admitiu ele. Mas mais que isso, vi nos seus olhos. Na maneira como você enfrenta o mundo. Na maneira como me enfrenta, sem medo, mesmo quando deveria estar aterrorizada. Não sabia como responder aquilo. A honestidade crua em sua voz me desarmou completamente. O que você quer de mim, Vincenzo? Perguntei finalmente. Realmente, não os termos do nosso acordo, mas o que você quer? Ele estendeu a mão, seus dedos tocando meu rosto com surpreendente gentileza. Quero que você seja minha, Sofia. Completamente minha. Não como propriedade, mas como parceira.
Alguém que caminha ao meu lado, não atrás de mim. Meu coração acelerou tanto que tive certeza que ele podia ouvir. E se eu não estiver pronta para isso? Então esperarei. Seus dedos traçaram a linha da minha mandíbula, descendo pelo meu pescoço, deixando uma trilha de fogo em sua esteira. Sou um homem paciente quando algo vale a pena. O ar entre nós parecia carregado de eletricidade. Cada respiração era consciente. Cada movimento deliberado. Seus olhos, aqueles olhos verdes impossíveis, nunca deixaram os meus enquanto ele se inclinava lentamente para a frente. Posso? Perguntou, sua voz mais rouca do que antes. Assenti, incapaz de formar palavras. O primeiro toque de seus lábios nos meus foi surpreendentemente gentil, quase reverente. Uma mão deslizou para minha nuca, segurando-me como se eu fosse feita de porcelana. Foi eu quem aprofundou o beijo, movendo-me para mais perto, meus dedos encontrando seu peito, sentindo o coração batendo tão rapidamente quanto o meu. O beijo transformou-se então, tornando-se algo mais urgente, mais faminto. Anos de contenção pareciam desmoronar com cada toque. Suas mãos encontraram minha cintura, puxando-me para mais perto até que eu estava praticamente em seu colo. Quando nos separamos, ambos respirávamos com dificuldade. Seus olhos estavam escuros de desejo, mas havia algo mais ali. Uma vulnerabilidade que eu nunca esperaria ver em um homem como ele. Há anos não sinto isso, confessou, sua testa contra a minha. Esta perda de controle. Isso é bom ou ruim? Perguntei, meus dedos traçando a linha de sua mandíbula, maravilhada com minha própria ousadia. Perigoso, respondeu ele, capturando minha mão e beijando a palma. Para nós dois. Um movimento repentino do lado de fora da janela fez Vincenzo tensionar. Em um instante, ele estava de pé, empurrando-me para trás dele protetoramente. Uma mão alcançou dentro do colete, e percebi com um choque que ele estava armado o tempo todo. O que foi isso? Sussurrei. Provavelmente nada, respondeu ele. Mas sua postura dizia o contrário. Fique aqui. Ele se moveu silenciosamente até a janela, afastando a cortina com cuidado. Após um longo momento, relaxou visivelmente. Um dos meus homens patrulhando, explicou, voltando para mim. Temos uma equipe vigiando o perímetro. Notei então o quanto ele estava tenso. Não apenas agora, mas desde que saímos da embaixada. A preocupação genuína em seus olhos me fez perceber que o perigo não era exagero. Você realmente acha que ela tentaria algo esta noite? Alessandra? Não. Ele balançou a cabeça. Ela manipula, não age. Mas os russos não têm tanta sutileza. Um arrepio percorreu minha espinha. Então não posso voltar para casa. Não esta noite. E amanhã? Ele suspirou, passando os dedos pelo cabelo, desarrumando-o de uma forma que o deixava estranhamente mais humano. Amanhã precisamos discutir arranjos mais permanentes. Permanentes? Ergui as sobrancelhas. Seu apartamento não é seguro, Sofia. Nunca foi, mesmo antes desta complicação. Ele sentou-se novamente ao meu lado. Isso que aconteceu hoje apenas acelera o inevitável. Sabia que ele estava certo, mas a velocidade com que minha vida estava mudando me deixou tonta. É tudo tão rápido. A vida raramente nos dá o luxo do tempo perfeito. Ele pegou minha mão entre as suas. Mas não tomemos decisões agora. Está tarde. Você deve estar exausta. Como se respondendo, um bocejo escapou antes que eu pudesse contê-lo. A adrenalina das últimas horas estava desaparecendo, deixando um cansaço esmagador em seu lugar. Há um quarto de hóspedes preparado, disse Vincenzo, levantando-se e estendendo a mão. Venha. Ele me conduziu por um corredor até um quarto espaçoso, dominado por uma cama enorme com lençóis que pareciam mais macios que qualquer coisa que já havia tocado. Há roupas no armário, disse ele parado na porta. Deve haver algo que sirva para dormir. Concordei com a cabeça, repentinamente tímida. O que acontecera no sofá parecia um sonho agora, com a realidade da situação voltando com força total. Vincenzo pareceu sentir minha hesitação. Durma bem, Sofia. Estarei no escritório no final do corredor se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa. Ele se virou para sair, mas algo me impulsionou a chamá-lo de volta. Vincenzo. Ele parou, olhando-me por sobre o ombro. Obrigada. Disse simplesmente.
Por me manter segura, um sorriso suave, tão diferente de sua habitual expressão controlada, curvou seus lábios. Sempre, cara Mia, sempre. Com isso ele se foi, fechando a porta suavemente atrás de si. Encontrei uma camisola de seda no armário. Preta, obviamente. E me perguntei se havia sido comprada especificamente para mim ou se era um resquício de alguma visitante anterior. Afastei o pensamento. Não importava agora. A cama era tão confortável quanto parecia, envolvendo-me como um abraço, mas apesar do cansaço, o sono não veio facilmente. Minha mente revisitava os eventos das últimas 48 horas, tentando dar sentido à transformação vertiginosa da minha vida. Uma ligação errada, um engano do destino. E agora, eu estava na casa pessoal de Vincenzo Falcone, um dos homens mais perigosos de Roma, escondendo-me de inimigos que nem sabia que tinha 2 dias atrás. O mais estranho era que, apesar do perigo, apesar das ameaças, uma parte de mim sentia-se mais viva do que nunca, como se antes eu estivesse apenas existindo e agora finalmente começasse a viver. O som da porta se abrindo me arrancou do sono algumas horas depois. Sentei-me abruptamente, o coração na garganta. Vincenzo estava parado na entrada, ainda vestido com as calças do smoking e a camisa, embora esta estivesse desabotoada no topo. A luz do corredor criava uma silhueta dramática ao seu redor. "Desculpe acordá-la", disse ele, sua voz baixa. "Precisamos ir." "O que aconteceu?" Perguntei instantaneamente alerta. "Recebemos informações. A situação deteriorou-se." Ele entrou no quarto, movendo-se rapidamente até o armário. "Vista-se. Algo confortável e prático. Temos que sair em 5 minutos." Pulei da cama, o medo dando lugar à adrenalina. "Para onde vamos?" "Para longe de Roma, por enquanto." Ele tirou algumas roupas do armário. Jeans, camisetas, um suéter. "Estas devem servir." "Por quanto tempo?" Seus olhos encontraram os meus, e havia algo neles que não havia antes. Uma determinação férrea misturada com algo quase vulnerável. "O tempo que for necessário para garantir sua segurança." "E seu negócio?" "Meu trabalho? Minha vida?" "Seu trabalho pode esperar." Quanto aos meus negócios, ele deu de ombros. "Tenho pessoas competentes que podem gerenciar as coisas por algumas semanas." Algumas semanas. A realidade da situação me atingiu como um soco. "Isso é loucura, Vincenzo. Conhecemo-nos há 2 dias e agora você quer que eu simplesmente desapareça com você?" Ele se aproximou, colocando as mãos em meus ombros. "Sofia, se houvesse outra maneira, mas os russos fizeram um movimento esta noite. 3 dos meus homens estão mortos, e seu nome estava em uma lista encontrada com um dos assassinos." Meu sangue gelou. "Meu nome? Como eles saberiam?" "Alessandra", disse ele, a raiva evidente em sua voz. "Ela deve ter passado informações depois de nos ver juntos. Seu endereço, seu trabalho, tudo." Senti-me tonta. Apoiei-me na borda da cama para não cair. "Então é real. O perigo." "Muito real." Seus dedos apertaram meus ombros gentilmente. "Mas prometo que vou mantê-la segura. Não importa o custo." Olhei para seu rosto. Aqueles olhos verdes intensos, a determinação esculpida em cada linha. Em 2 dias, este homem havia virado minha vida de cabeça para baixo, me colocado em perigo mortal, e agora oferecia proteção contra esse mesmo perigo. O absurdo da situação quase me fez rir, mas não havia humor em meu peito, apenas uma estranha calma, uma aceitação do inevitável. "Preciso de 1 minuto", disse, levantando-me. Vincenzo assentiu, dando-me espaço. 1 minuto. Estarei no corredor. Quando ele saiu, respirei fundo várias vezes, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Era loucura. Insanidade completa. Eu deveria ligar para a polícia, fugir, voltar para a minha vida normal. Mas qual vida? Um apartamento minúsculo, um trabalho ingrato, dívidas acumulando. Ninguém que realmente se importasse se eu desaparecesse. E então havia Vincenzo. O perigo que ele representava, sim, mas também a maneira como ele olhava para mim, como se eu fosse preciosa, vital, instigante, a maneira como seus lábios haviam se movido contra os meus. A promessa de algo que eu nem sabia que desejava até agora. Vesti-me rapidamente com as roupas que ele havia separado. Juntei meus poucos pertences.
o telefone que ele havia me dado, a bolsa que trouxera para o evento. Hesitei diante do vestido verde esmeralda, decidindo deixá-lo para trás. Um símbolo da mulher que eu estava deixando para trás. Quando abri a porta, Vincenzo estava esperando, agora vestido com jeans escuro e um suéter preto, uma jaqueta de couro sobre os ombros. Parecia diferente. Menos o poderoso chefe da máfia, mais o homem, mais humano, mais acessível. Pronta? Perguntou ele, estendendo a mão. Olhei para aquela mão, forte, capaz de violência, mas também de gentileza surpreendente. Uma mão que poderia me guiar para o perigo, mas também me proteger dele. Sim, respondi, entrelaçando meus dedos aos dele. Descemos até a garagem subterrânea, onde outro carro aguardava. Não o Maserati ostentoso, mas um SUV discreto com vidros blindados. Para onde vamos? Perguntei enquanto ele abria a porta para mim. Sicília primeiro, respondeu ele, entrando no banco do motorista. Tenho uma casa na costa, isolada, segura, de lá veremos. Enquanto o carro subia a estrada sinuosa, deixando Roma para trás, olhei pela janela para as luzes da cidade ao longe. A vida que eu conhecia desaparecendo na distância. Está arrependida? Perguntou Vincenzo, seus olhos brevemente encontrando os meus antes de voltarem para a estrada. Pensei na pergunta por um longo momento, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Então, surpreendendo a mim mesma, encontrei a resposta. Não, disse, minha voz mais firme do que esperava. Assustada, sim. Incerta do futuro. Absolutamente. Mas arrependida? Estendi a mão, tocando sua no volante. Não. Ele sorriu então. Não o sorriso calculado e controlado do poderoso Vincenzo Falcone, mas algo mais genuíno, quase vulnerável. O que acontece agora? Perguntei, enquanto a estrada se desenrolava diante de nós, levando-nos para o desconhecido. Vincenzo tomou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Agora? Agora escrevemos nossa própria história, cara Mia, juntos. E enquanto o sol começava a nascer no horizonte, iluminando um novo dia e uma nova vida, percebi que, de todas as decisões impulsivas que já havia tomado, atender àquela ligação errada havia sido a mais perigosa e a mais transformadora. Porque quando o chefe da máfia disse, de agora em diante você é minha, ele não estava apenas declarando posse. Estava selando um destino que, por mais assustador que parecesse, era infinitamente mais emocionante que a vida que eu deixara para trás. E talvez, apenas talvez, eu também quisesse que ele fosse meu.